Sucesso na imaginologia veterinária. Hoje eu vou conversar com a doutora Cibele Carvalho, que eu tenho um orgulho imenso de poder conversar com ela, né? Sou fã, foi a pessoa que eu me inspirei, né? Que me inspira até hoje, que é a pessoa que eu sigo, doutora Cibele, a autora dos melhores livros de ultrassonografia veterinária do país. A doutora Cibele hoje é provavelmente a referência em ultrassonografia veterinária do país. Ela tem uma história muito bonita, tem muita coisa para ensinar a gente, né? Sobre a carreira dela. A história dela tá no meu livro e eu vou conversar com ela um pouquinho hoje sobre isso, sobre o que ela fez, né, para chegar tão longe e desenvolver uma carreira de sucesso. Deixa eu ver se a doutora Cibele já tá aqui. Sandra, beijo, doutora Thaisa, Juliana, doutora Cibele. Oi! Ai, que prazer. É engraçado, eu fico falando com os meus alunos no grupo, toda vida que eu vou fazer alguma coisa com você, professora, eu fico tão nervosa. Eu digo, gente, vai passar tanto tempo e eu não vou perder isso. Boa noite, muito boa Boa noite. Tudo noite, bem aí, Ana. professora? Tudo Como é que bom? estão as Para de coisas me chamar de aí? professora. Você também é professora, Ana. Não consigo. A imagem que eu tenho é você me ensinando, eu lendo o seu livro, não consigo. É tanto que eu já tentei, eu disse, não, vou chamar, né, de Cibele ou de doutora, não consigo. É minha professora e vai ser engraçado, Cibele, você falar isso, porque marca tanto a gente, assim, que para mim deixou de ser um título. Para mim, você é uma professora, é igual a Flávio. Eu falo do Flávio até hoje, eu digo, meu orientador. A pessoa pergunta, você ainda faz doutorado? Você faz alguma coisa? Porque eu não consigo chamar Flávio de outro jeito. Não consigo, é o meu orientador. Primeiramente, queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui comigo. O livro agora está pronto, tá, gente? Está lá Olha na que legal, gráfica gente. para imprimir. Isso aqui é a boneca dele, né? Que já está toda acabada, que eu já li, reli, né? A história da doutora Cibele está aqui, ela contou com muita generosidade. E apesar de eu conhecer o trabalho, né, da professora, só depois que eu li isso aqui é que eu entendi porque que ela chegou, tem uma carreira de sucesso, né? Uma carreira tão bonita. Professora, primeiramente, boa noite, obrigada, muito obrigada por estar aqui. Eu queria que você se apresentasse para caso alguém não lhe conheça e que contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, onde se formou, pós-graduação, só para a gente poder começar essa conversa. Bom, primeiro, de novo, muito obrigada pela oportunidade de participar aqui. Eu acho muito legal esse trabalho todo que você está fazendo. Eu admiro muito toda essa sua iniciativa e todas as seus projetos que eu posso colaborar. Eu tenho o maior prazer e uma imensa felicidade de participar. Então, muito obrigada mesmo. Bom, eu sou médica veterinária, formada pela Faculdade Veterinária da USP. Na época que eu me formei, não existia essa mentalidade que existe hoje de especialização, que eu acho muito bacana. Eu sempre conto que quando eu fui prestar a minha vaga para mestrado, a banca me fez uma pergunta que eu acho que ali marcou bastante assim a minha vontade de fazer alguma coisa pela especialidade, né? Porque duas pessoas que estavam na banca me perguntaram de formas diferentes o que eu faria com o título de especialista, né, com o título de mestre, que eu na época estava fazendo mestrado, eu prestava mestrado, uma vaga para mestrado na USP. Me falaram assim, mas o que você vai fazer com um título de mestre, com um trabalho de ultrassonografia abdominal em pequenos animais? Nossa, não vai servir para nada. Ainda se fossem grandes animais, né? E aquilo marcou bastante, porque eu lembro que na época eu tinha a arrogância, né, de que todo mundo que é jovem tem, e que eu acho que é isso que move mesmo a gente, né?
E aí eu respondi à altura para os professores que estavam na banca e que eram professores titulares, né? Que estavam falando aquilo de uma forma sincera e meio que talvez para até desequilibrar a gente emocionalmente, para ver como é que a gente age sob pressão, né? E daí eu respondi na lata. E depois que eu respondi, eu saí, fui chorar no ombro do meu orientador e falei, ai, eu não passei, agora eu não passei porque eu respondi para eles, não sei o quê. E eu lembro que eu respondi assim que naquela época em que as duas pessoas que me perguntaram isso tinham se formado, eu tinha certeza que também não se pensava que eles hoje estariam trabalhando naquilo que eles trabalhavam, né? Isso faz mais de 20 anos. E que eu, com o título de mestre em ultrassonografia de abdômen, de pequenos animais, que se eu não encontrasse onde trabalhar, que eu ia criar o mercado. Né? Você respondeu isso, professora? Eu respondi isso. Mas assim, eu fui muito arrogante, né? Eu tinha 24 anos. Mas talvez fosse essa resposta que você precisasse dar para passar a segurança, que era aquilo que você queria, né? Talvez não tenha soado com tanta arrogância, porque é verdade. Era verdade, né? Se você então, e é isso que eu ia dizer, que assim, que no fim, o que aconteceu foi exatamente isso, né, Ana? Porque eu me formei, assim, a única residência que existia na veterinária, ela era uma residência em radiologia, e como quando eu me formei, eu já tinha ficado bastante tempo na radiologia lá, sob orientação do Masao Iwasaki, que era meu orientador na monitoria, na iniciação científica, no aperfeiçoamento científico, que foi meu orientador no mestrado, né? E que, na verdade, ele me orientou para fazer mestrado justamente porque, quando eu me formei, ele falou: você vai fazer residência, mas você vai aprender raio-x e você quer aprender ultrassom e você quer fazer uma coisa que ninguém faz ainda, então não adianta você ir para isso, né? Para esse caminho. Então, eu lembro que naquela época era bem isso, sabe? Não existiam outros caminhos. Ou você seguia o caminho que já existia traçado, ou não existia um outro caminho, né? E aí eu tive a arrogância de falar, não, eu vou fazer porque eu quero fazer, porque eu aprendi a fazer em gente, e que se quando eu tiver esse título na minha mão não existir, eu vou criar, né? Mas eu confesso para você que se fosse agora, eu ia olhar para mim e falar assim, nossa, eu não sei se eu responderia hoje isso. Respondi com 24 anos. É porque vai passando o tempo, a gente tem mais coisas para perder, né, professora? Aí a gente fica mais, né? Mas ali não, a gente tá lá com a cara, com a coragem. Mas que bom que teve alguém para fazer isso, né? Porque provavelmente porque você acreditou, né? E continuou, que hoje isso é tão comum, né? Na rotina, assim. Eu até costumo falar quando eu dou as aulas de ultrassom, que o ultrassom ele demorou muito a ser rotina, né? Totalmente diferente do raio-x, né? O raio-x, depois do dia que foi descoberto ao dia que estava na rotina clínica, foram 10 anos. O ultrassom foram, né, décadas para. E na medicina veterinária, eu acho que o primeiro, me falha a memória, está no primeiro capítulo do seu livro, 1984, que foi um ultrassom gestacional na ovelha. Não me falha a memória. Não, de ovelha, não. Na medicina veterinária. O primeiro relato na medicina veterinária, que não foi no Brasil, que foi na Áustria, foi na década de 60, de 60. Mas a utilização da ultrassonografia na medicina veterinária, ela se iniciou em grandes animais, porque existia um impacto econômico muito favorável para se utilizar essa metodologia, né? Então foi por isso que começou aí. Agora, em pequenos animais, aconteceu uma coisa engraçada, né? E que hoje talvez tivesse até uma ideia de plágio, mas é que, na verdade, na época não existia nem internet, não existia
os meios de comunicação que existem hoje. Então, na década de 90, exatamente em 1990, se fosse possível a gente voltar no tempo e ver as pessoas que começaram a fazer ultrassom, todas elas, coincidentemente, começaram exatamente do mesmo jeito. Todas elas. Então, assim, você procura os primeiros veterinários, radiologistas dos Estados Unidos, professor Nyland, né? O professor na Inglaterra, o professor Lamb, aqui na América Latina, a doutora Graciela Zeu, eu em São Paulo, a Miriam em São Paulo, a doutora Iana no Rio de Janeiro, todos, sem exceção, a gente começou aprendendo em gente, né? E foram assim, todos seguiram o mesmo caminho. A gente começou aprendendo em gente. Daí, depois que aprendeu em gente, fala, bom, não adianta a gente seguir muito mais, porque agora a gente vai ter que colocar isso tudo em prática. Sim. E aí, o que a gente fez foi tentar colocar em prática com equipamentos que eram, assim, de sucata da medicina humana. E todos, sem exceção, começaram do mesmo jeito. E aí, a gente foi adaptando, né? Não existiam livros, né? Os primeiros livros que foram lançados na veterinária com o tema foi em 91, o do Nyland, e depois em seguida, 94, 96, aí vieram outros livros, né? E para aparecer livro com a língua latina, ou seja, em português ou espanhol, ou mesmo em italiano, isso demorou muito tempo. Né? Então, até foi por isso que acabou me movendo a vontade de fazer o livro. Você falou do livro, muito obrigada pela sua opinião. Eu acho que hoje ele não é um dos melhores livros, assim, já está desatualizado, né? Ele tem uma importância para mim especial, porque a ideia de se fazer o livro foi justamente aquela mesma ideia da minha resposta na minha entrevista, né? Que assim, se não tem o caminho, eu quero criar. E foi exatamente isso que a gente fez. Eu juntei um monte de gente que tinha esse mesmo ideal. Bom, então vamos juntar esforços para que, se não existe o caminho, vamos criar esse caminho, né? E foi daí que nasceu o primeiro livro. E o segundo livro também, que foi um livro de Doppler, em uma época que um equipamento com Doppler era muito caro. Hoje não é mais, né? Hoje é uma ferramenta acessível e hoje está muito mais fácil a gente aprender ou divulgar conhecimento. Então é outro caminho, né? Outra coisa. Eu me lembro de um curso que eu fiz com a doutora Miriam e ela mostrando o primeiro ultrassom que ela fez. Eu não sei se foi o primeiro ultrassom, o diagnóstico, eu acho que, não me falha a memória, foi um testículo ectópico. Que ela fez, assim, o diagnóstico. Mas, assim, uma imagem que ela mostrou que eu disse, nós somos muito mal acostumados, porque eu só vi porque, obviamente, ela me mostrou. Porque se você tivesse me mostrado essa imagem... Se a gente olhar, se você for olhar agora as imagens que a gente olhava em 1990, 91, 94, até 96, eu não sei como é que eu enxergava alguma coisa naquilo, sinceramente. Se pegar um aparelho um pouco mais antigo, você já acha muito ruim, né? Porque a resolução melhor cada dia. E assim, na verdade, foram esses aparelhos que eram aparelhos de sucata, né? Assim, o serviço de ultrassonografia da Universidade de São Paulo, que até onde eu sei, o serviço de ultrassonografia da Universidade de São Paulo, da Faculdade Veterinária da Universidade de São Paulo, foi o primeiro serviço oficial de ultrassom do Brasil, né, na veterinária. Ele começou justamente porque a gente ganhou um equipamento doado, que era sucata, literalmente. Pra você ter uma ideia da sucata, era um equipamento que conseguia fazer ultrassom estático. Entendeu? E aí, hoje em dia, a gente nem sabe que existia ultrassom estático. Ultrassonografia estática foi o primeiro modo de ultrassonografia que, quando você ouve a história da ultrassonografia, você ouve lá que fulano, na Segunda Guerra Mundial, descobriu que dava para fazer isso, aquilo. Aquilo era ultrassonografia estática.
não era em tempo real como a gente faz hoje, né? Então, esse equipamento que a gente ganhou, ele fazia ultrassom estático, ele fazia ultrassom dinâmico, o transdutor era gigante, de 3 e de 5 MHz, eram dois transdutores enormes, e que assim, serviu para mostrar o potencial da técnica para se provar estatisticamente que o serviço poderia ser viável, e aí que veio toda a história, entendeu? E que aí que veio da gente fazer projeto de pesquisa, pedir dinheiro para poder comprar um equipamento mais novo, e aí veio o primeiro equipamento, depois o serviço oficializou e tudo mais. Isso foi em 1993, 94, né? Pois é, muito recente, né, professora? Porque assim, assim, se a gente parar para pensar na comparar história com da... outras técnicas, é Sim, muito recente, muito recente. Ó, recente, é verdade. eu me lembro que eu me formei, meu Deus, vou dizer o ano que eu me formei. Eu me formei no final de 2009. E naquela época eu fiz o meu estágio no Provete e o Doppler existia lá, mas era uma novidade. Eu me lembro da Elaine feliz porque o Provete tinha comprado um aparelho com Doppler tecidual. Que hoje em dia ninguém nem faz mais eco sem Doppler tecidual, ninguém nem faz mais. Pois é. Sabe? Ninguém faz eco sem Doppler. Começa com isso. Exatamente. Ecocardio, assim, imagina fazer ecocardio sem Doppler, só modo B e modo M. Não se imagina mais isso. Exatamente. Entendeu? E o ultrassom abdominal está quase ficando assim, né? Porque os aparelhos não existem. Você não compra um aparelho novo sem Doppler. Pois é. Não vale nem a pena, assim, eu não sei nem se eles fabricam mais ainda. Talvez um Não, fabrica. Fabrica principalmente porque, assim, para algumas técnicas que o ultrassom é utilizado, então, principalmente para animais de produção, para medida de espessura de toicinho, para detecção de gestação em porcas ou em massa, assim, sincronização de cio, fertilização. Isso tudo não precisa uma grande tecnologia de imagem, qualidade de imagem, entendeu? Sim. Então, aí, esses equipamentos mais simples, eles funcionam super bem ainda. Então sim, existem equipamentos portáteis que cabem no pulso para você poder fazer esses animais de produção, né? E o que se afastou muito dessa simplicidade de imagem foi a ultrassonografia de pequenos animais, que aí ela se aproximou muito da medicina humana, né? Sim. Daí, assim, hoje a gente fala, até essa semana eu fiz uma live na quarta-feira justamente falando um pouco sobre isso, hoje a gente fala em tecnologias associadas à imagem de ultrassom, quase que de igual para igual que existe na medicina humana. Sim. Quando a gente começou, a gente estava, tipo assim, uns 30 anos atrasados, 50 anos atrasados, né? Os aparelhos mesmo são os mesmos, né? São aparelhos muitas vezes humanos, né? O meu aparelho é um aparelho humano, né? O software é tudo adaptado. Eles são equipamentos que são usados tanto na medicina humana quanto na veterinária. Às vezes alguns softwares mudam, por exemplo, softwares que fazem cálculo de tempo gestacional, aí eles são veterinários, né? Alguns tipos de transdutores que têm um formato ou uma frequência diferenciada, daí são veterinários. Mas os equipamentos, de uma forma geral, eles servem tanto para medicina humana quanto para veterinária. Professora, deixa eu perguntar. Sou estudante de graduação, né? Decidi que vou trabalhar com a melhor área da medicina veterinária, que é o diagnóstico por imagem. Também acho. Falar que nem o professor Fabiano hoje. Ele disse, Ana Emília, porque assim, pouca gente procura a imaginologia. Porque assim, quem procura fica. Se todo mundo fizesse estágio na imagem, ia ficar todo mundo só na imagem. É mais ou menos isso. Quais são as dificuldades que eu vou enfrentar? Eu queria saber, assim, porque eu tenho uma dificuldade com os meus alunos, hoje em dia, de ultrapassar as dificuldades, né? Como se hoje, assim, não hoje, né? Em qualquer época, mas assim, o que eu vejo é que as dificuldades costumam paralisar. E o que eu digo é que quando você conhece aquela dificuldade, é como você conhecer um buraco na estrada. Você sabe que vai ter
e você desvia, não você para e volta, né? Quais são as dificuldades que um profissional que quer trabalhar com ultrassonografia, ele enfrenta hoje? Né, principalmente nessa parte de ultrassonografia de pequenos animais. Quais são as principais dificuldades? Olha, Ana, eu acho que a principal dificuldade sempre foi, e infelizmente eu enxergo como que vai continuar sendo por algum tempo ainda, é a própria formação do profissional, sabe? Porque eu contei para você que na época que eu resolvi trabalhar com imagem, não existia residência, mas existia uma residência aqui no estado de São Paulo, que era uma residência em diagnóstico por imagem, mas que não chamava diagnóstico por imagem porque só fazia em raio-x, né? Só em radiologia. E aí eu acabei por decidir naquela época não fazer a residência, porque aquilo naquele momento não ia somar aquilo que eu queria na minha vida. E, infelizmente, eu acho que ainda um dos grandes desafios que a gente encontra é escolher o caminho qual vai tomar para poder se formar, entendeu? Sim. A formação... Se qualificar, né? Mas eu acho que assim, é a formação mesmo do radiologista veterinário. A gente tem hoje, graças a Deus, várias residências, Sim. não só no estado de São Paulo, no Brasil, mas aí a gente encontra uma outra dificuldade, que é a falta de padronização da formação do profissional, sim. entendeu? Então, assim, é a falta de padronização da formação do profissional, é a falta de padronização do ensino, entendeu? É a falta de padronização do ensino da técnica. Então, eu acho que ainda é um grande desafio que eu continuo sendo a idealista daquela história que eu comecei a contar, né, no começo, que eu me formei com 22 anos, com 24 estava prestando meu mestrado, então eu continuo sendo aquela mesma idealista, claro que com mais experiência, não sou tão bocuda como eu era daquela época, mas eu continuo acreditando que eu acho que tem muita gente boa na área, muita gente lutando pelo mesmo ideal, ou seja, muita gente lutando para qualificar os nossos colegas que estão se formando agora, muita gente se preocupando não só com a qualificação e informação desses colegas veterinários que estão na graduação, que vão ser veterinários da gente, mas também muita gente se preocupando como você, né? Em não só qualificar e formar, mas informar aquilo que os espera, né? Em termos de dificuldades. Então, eu acho que essa ainda é a grande dificuldade, né? A gente tem, durante a própria graduação, a disciplina, que hoje é chamada disciplina de diagnóstico por imagem, ela também não tem uma carga horária padronizada. Tem alguns colegas que se formam sem nunca ter assistido uma aula de ultrassonografia. Tem alguns colegas que se formam sem nunca ter assistido uma aula de formação da imagem, de qualquer outra técnica que não seja radiologia, radiografia. Então, eu ainda acho que é isso. Mas quero crer que é uma dificuldade ainda temporária. Porque a gente vive momentos que, graças a Deus, a difusão do conhecimento é muito grande. Ela está ao acesso de todo mundo. E isso é bom, sabe? Eu acho que isso é bom porque tira as pessoas da zona de conforto. Isso. Entendeu? Então, assim, eu não tive na faculdade e aí essa é minha muleta. Não, mas você não teve na faculdade, mas vai buscar. Isso. É meio que uma justificativa, né? Tô aqui, exatamente. Não tive na faculdade, a faculdade não me ofereceu, eu não vou fazer também nada. Então, porque a gente sabe que existem faculdades,
Existem cursos de graduação que têm excelentes professores, e esses excelentes professores às vezes não têm uma carga horária suficiente, não têm material suficiente, eles não podem dar o que eles, todo o potencial que eles poderiam. E tem outras faculdades que têm material, que têm bons professores, mas que o aluno também não aproveita. Exato. Então, eu acho que assim, tem que ser um esforço dos dois lados. Sim, Hoje sim. a gente não tem mais essa desculpa, sabe? Ai, não tive. Ai, puxa, coitadinho de mim. Caramba, vai atrás. As distâncias hoje, elas ficaram muito menores. E, em especial, a gente está passando por um momento que mostra muito isso, né? De que as distâncias estão muito menores, em que as pessoas estão preocupadas em fornecer conhecimento, né? Eu não quero fazer propaganda da minha empresa, mas eu vou fazer propaganda da minha maneira de pensar, né? Uma das minhas grandes preocupações é justamente fornecer informação acessível para qualquer pessoa, entendeu? Tem uma pessoa que está ali lá no norte, no nordeste, que não tem como vir, né? Não tem como pegar um avião, não tem como se hospedar, não tem como fazer um estágio, não tem como fazer um curso de longo prazo. Ela tem outras ferramentas. Ela tem ferramentas à mão, entendeu? Então, assim, a gente hoje não tem mais desculpa. E eu acho que essa é a grande ainda dificuldade, é a formação do nosso profissional. Mas também acho que isso não é uma exclusividade da nossa área de imagem, né? Eu acho que é geral. Então... eu acho que da medicina veterinária como um todo, nem só da medicina veterinária, né? Mas, assim, eu acho que é uma questão cultural da educação brasileira, né? Eu vejo que quando eu converso com os colegas que trabalham no exterior, existe uma coisa mais rígida, sabe? Não é uma coisa assim tão acessível, tão fácil, e não estou aqui dizendo que todo mundo tem que ter acesso. Mas tem que ter acesso quem realmente quer aquilo, quem vai se dedicar, né? Não é fazer de qualquer jeito e você conseguir seguir. É importante até que hoje ainda existe uma outra vantagem, tudo bem, apesar dessa dificuldade da gente se formar e tudo mais, eu acho que existe uma vantagem, porque se você comparar, não precisa comparar 30 anos atrás quando eu comecei, mas se você comparar a 20, a 15 ou mesmo a 10 anos, quem faz ultrassom há 10 anos, que estiver escutando a gente aqui, vai poder dar um joinha e falar, é verdade isso. Quem faz ultrassom há todo esse tempo atrás tinha dificuldade, por exemplo, de aprender, apesar de que era mais fácil fazer estágio, acompanhar as pessoas, e a gente sabe que para fazer ultrassom não basta você só acompanhar alguém, né? Você precisa ler, acompanhar e fazer, né? E fazer. As três coisas. Se você deixar de fazer uma dessas três, fica capenga a sua formação. Que, inclusive, é até uma desvantagem em relação a outras técnicas como o raio-x, né? O raio-x você pode pegar as imagens e treinar, olhar as imagens, né? Porque, eventualmente, você vai precisar obter qualquer exame em tempo real. Se você quer ter 1000 exames de experiência, você tem que executar 1000 vezes aquele exame, né? E aí, o que eu pensava? Eu pensava assim, o aluno, para ele poder conseguir arranjar uma experiência de vida, ele precisava de uma curva de aprendizado, sei lá, de uns 5 anos, né? Mais ou menos isso, para ele poder chegar, bater muito a cabeça, porque essa era a verdade. As pessoas que estão formadas há 10 anos, de 10 anos para cá, vão confirmar isso. Elas aprendiam vendo, e aí, na hora delas fazerem, elas batiam a cabeça para poder aprender. Falavam, nossa, mas como que a fulana ou o fulano faz com tanta facilidade, que na hora do vamos ver não era fácil. E aí, hoje já não é mais assim. Hoje a gente vê que tem vários profissionais que dão aula, tem vários cursos, tem cursos presenciais, cursos online, cursos de atualização, seminários internacionais. Hoje a gente tem acesso
a palestras internacionais. Sem sair de casa. Na palma da mão, gente. No celular. Não tem desculpas, né? Não tem mais desculpa, não tem mais, entendeu? Então se por um lado a gente continua com essa mesma dificuldade, que é a dificuldade da formação do profissional, por outro lado, existe essa facilidade. O que precisa, talvez, seja a gente, quem está se formando, talvez ter a orientação para desenvolver um senso crítico de isso aqui é bom, isso aqui não é tão bom, ou isso aqui é para mim agora, ou isso não é para mim agora, eu preciso começar mais uma coisa mais básica, entendeu? Talvez seja isso que seja a grande dificuldade. Era isso que eu ia comentar, sabe, professora? Porque recentemente, no meu grupo, né, uma aluna foi e colocou lá um evento que ia ter. Gente, olha que legal. Aí eu disse, vixe, esse evento vai ser legal? Vai. Quem é que vai dar palestra? Aí eu não sei, professora. Eu só sei que tem a professora Cibele. Eu digo, é provável que seja muito bom, porque a professora Cibele tá lá, né? Vai ser muito bom. Mas assim, aí eu conversei com ele sobre isso. Gente, e o senso crítico de vocês, de saber? Aí entra o planejamento de carreira, sabe, Cibele? Porque assim, isso. Até dois cursos de ultrassom que a professora Cibele ofereça, pode fazer ou não sentido para você. Se você quer trabalhar como volante, se você quer escalar o seu negócio, se você vai ficar só no ultrassom, se você vai fazer o raio-x. Então, tem muita coisa a ser levada em consideração. E esse tipo de coisa, né, esse tipo de competência, ele é desenvolvido, existem técnicas para isso, você lê, mas é desenvolvido durante a vida, né, durante a sua graduação. Eu bato muito nessa tecla. E o NAUS tem essa característica, né, que é a empresa da professora, porque a característica da Cibele não é ensinar a fazer ultrassom, é formar o ultrassonografista. São duas coisas diferentes, né? Qualquer pessoa pode fazer ultrassom e nem todo mundo vai ser um imaginologista, nem todo mundo vai ser ultrassonografista. Desenvolver essas competências como relacionamento interpessoal, proatividade, educação financeira, pontualidade, autoconsciência, até segurança, né? Você ser autoconfiante, né? Confiar ali no seu diagnóstico, você saber trabalhar sob pressão, né? Saber reagir a mudanças, flexibilidade. Isso tudo, assim, tem como você estudar e praticar isso. Eu, por exemplo, a professora já deu aula na graduação. Deu aula na graduação um tempo, não foi, Cibele? 20 anos! É um desafio bem grande para quem dá aula na graduação. Né? Afinal de contas, você está com 50 pessoas dentro de uma sala de aula, 50 pessoas diferentes, que nem todo mundo quer diagnóstico por imagem e estão ali lhe obrigando a estudar diagnóstico por imagem. É muito difícil você passar, né, aquilo como uma coisa boa. Mas aí eu vou fazer um trabalho, aí eu vou escolher os grupos. E o pessoal achar ruim. Não, eu não quero fazer com não sei quem, com não sei quem. Gente, você está ali treinando. Aprender a se relacionar com qualquer pessoa. Porque quando você sair para o mercado de trabalho, você vai trabalhar com qualquer pessoa. Né? Você não vai escolher quem vai trabalhar. Que bom, melhor dos mundos, você escolher todas as pessoas que vão estar trabalhando no mesmo centro de diagnóstico que você. Né? E aí, eu até digo aos alunos, é muita pretensão vocês acharem que são melhores do que alguém, porque não se dão bem com alguém, né? E que um professor é ruim por isso, ou que um colega é ruim por aquilo. É uma questão de treinamento, né? Então, essa habilidade de saber escolher um curso bom para você é uma habilidade de um profissional, né? Um profissional, ele sabe dizer não a um curso, não é todos os cursos que aparecem que vão ser bom para mim. E sei mesmo, porque às vezes o curso pode ser bom, mas não naquele momento. Isso, perfeito. É a sua carreira, né? Em que momento da sua carreira você está? Aquilo faz sentido? Eu até digo que às vezes, Cibele, a sua capacidade de dizer não, assim, se você tem a capacidade de saber dizer não para o que não faz sentido para a sua carreira, ela é muito mais importante do que o sim. Porque o sim é muito fácil de você,
né? Aceitar as propostas é muito fácil. Agora, você ter discernimento, né? Trabalhar a sua cabeça, de sabe, fazer um planejamento, saber o que é importante para você. Até, eu dou até um exemplo, assim, até por uma questão financeira, sabe? Você sabe se financeiramente naquele momento é o investimento melhor a se fazer, né? Eu já vi colegas, vou trocar aparelho de ultrassom. Sim, por que você vai trocar aparelho de ultrassom? Sim, porque faz tempo. Sim, mas, sabe? Então, é uma questão de formação profissional completa mesmo. Exato. Né? E eu nem digo que as pessoas que não têm esse tipo de formação, né, não vão conseguir chegar lá. Vão conseguir chegar lá, só que com muito mais dificuldade, com muito mais dor, muito mais sofrimento, né, por estar achando que está no caminho errado ou não está. Inclusive, eu conversei com uma mentorada minha que, assim, no meio da mentoria, ela disse que tinha muita vontade de trabalhar com diagnóstico por imagem, que tinha vontade de trabalhar, né, sabia que falou do seu trabalho, né, sabia que o NAUS tinha e tal. Aí eu fiz, e você já tentou conversar com a professora? Porque eu conheço o trabalho da Cibele e eu sei que, né? Não tentei. E aí tem isso, e eu trabalho. Eu digo, sim, e qual é o seu medo, né? O que é que pode acontecer? Vamos pensar no pior dos cenários, né? De não dar certo e eu não trabalhar com ultrassom, né? Que é o que ela quer. Eu digo, tá, e como é que você tá hoje? Não trabalha com ultrassom, então... Nossa, gente, para isso eu tenho uma história muito boa minha. Ai, por favor. Quando eu me formei, eu eu fiz monitoria e fiz iniciação científica em radiologia, porque não dava para fazer ultrassom. Daí, eu me formei e tinha que trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar numa clínica de plantão, como todo mundo que se forma vai fazer plantão. Sim. E eu queria mesmo era trabalhar com imagem, né? Daí o meu tio, que era médico, ele falou assim para mim: por que você não vai fazer ultrassom? É uma tecnologia que tem muita mulher agora, não tem. Ele falou assim para mim: não tem emergência. Você vai poder trabalhar com o que você gosta de fazer, não sei o que é imagem. Por que você não faz isso? Eu falei para ele: tio, eu não faço porque não se faz da veterinária. Aí ele falou: o que te impede de aprender e começar a fazer? Eu falei: onde eu vou aprender? Que eu sei que faz, e eu lembro que na época, 1989, 90, já se fazia para diagnóstico de gestação em gado, né? E aí, para você aprender, Ana, a gente tinha que sair, tinha que ir para a Alemanha para aprender, entendeu? Eu não tinha grana, eu não tinha conhecimento. Falei, fora de cogitação. E eu não tinha nem vontade de trabalhar para o diagnóstico de gestação em gado, né? Não era minha praia de jeito nenhum trabalhar com vaca. Daí ele falou assim: não, mas faz o seguinte, eu te arranjo um estágio na Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, lá no INRAD, e você vai aprender a fazer em gente. Se você achar legal, daí você começa a fazer em bicho. Aí eu pensei, falei, putz, tá bom, eu vou. Aí me perguntaram, uma amiga minha falou assim: mas Sibeli, você vai aprender a fazer em gente. E depois? O que você vai fazer com esse conhecimento? Eu virei para ela e falei assim: olha, o máximo que pode acontecer é não dar certo. E daí eu aprendi a fazer uma coisa que eu não vou aplicar, mas acabou. Eu não perdi tempo, porque tudo que a gente aprende fica com a gente. E serve para alguma coisa. Vai servir para alguma coisa. E aí, o que aconteceu foi que abriu o caminho. Então, assim, às vezes você vai em busca de uma coisa e você acaba ganhando outra. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fui em busca do conhecimento e o que aconteceu foi que eu aprendi alguma coisa, mas eu também acabei ganhando o contato com aquelas pessoas que deram o equipamento de ultrassom, que foi o primeiro equipamento de ultrassom da medicina veterinária no Brasil. E aí, Sibeli, isso que você fala, assim, por exemplo, o que é que você vai fazer lá? Eu vejo os meus alunos falarem isso para participar de evento. Não vou para tal evento porque não tem nenhuma palestra que me interesse. Gente, às vezes é a última coisa que você ganha. Você vai conhecer gente. Você vai fazer networking. Você vai criar oportunidades. Exato. E isso, por exemplo, o que é que você vai fazer com isso depois? Se você tivesse ido e não tivesse gostado, teria servido do mesmo jeito, para você saber que não era aquilo que você queria. Então, sabe,
eu até digo, se você tentar fazer qualquer coisa, tentou fazer, deu tudo errado, valeu a pena. Para você saber que não é aquilo que segue. Agora, não Isso. tentar, né? Não tentar. É como Não vai não ficar provar sabendo não nunca mais, né? Não Exato. tentou, não vai ficar nunca sabendo. Exatamente. Sibeli, me fala agora, né? Não sei se você vai conseguir falar em uma noite inteira, mas quais são as vantagens? Quero trabalhar com diagnóstico por imagem, porque eu consigo relatar 457 vantagens do diagnóstico por imagem em relação às outras áreas. Queria que você falasse da ultrassonografia especificamente. Assim, eu decidi, eu estou pensando em trabalhar, estou escolhendo. O meu público é muito de estudante que está muito nesse processo de escolha da área, sabe, Sibeli? E uma coisa que eu falo muito é que normalmente escolhemos a área pela espécie. Gosto de cão e gato, vou para a clínica de cão e gato. Gosto de grandes, vou para a clínica de grandes. Só que eu preciso levar em consideração, antes da espécie, dois fatores, né? Que é o lugar que eu vou trabalhar e as pessoas com que eu vou conviver. Porque eu posso gostar muito de cavalo, gostar muito do campo, mas não gostar do proprietário do cavalo. Ou eu gosto muito de ruminantes, gosto dos proprietários de ruminantes, mas não gosto de estar viajando. E aquilo não vai fazer sentido para mim. Então, eu sempre dou esses três pilares. Eu acho que tem mais coisa. Eu acho que você tem que ver também se é compatível com as suas características, com as suas habilidades. Isso também é uma coisa importante da gente ver. Quais são as características do profissional, então, Sibeli? Você acha assim, o que é que eu identifico em mim que poderia ser que eu tivesse sucesso na área de diagnóstico por imagem? Olha, eu vou dizer assim, por mim e pelas pessoas que me cercam, que eu vejo que tem características muito semelhantes, tá? Eu acho assim que são pessoas, primeiro, a habilidade de ver detalhe é importante. São pessoas que são muito observadoras, né? Eu acho que a gente mais observa do que a gente acaba falando, né? Eu acho que são pessoas que gostam muito de raciocínio clínico, mas não necessariamente gostam de clinicar. Vixe, ai, como é importante você falar isso, Sibeli, porque eu digo, gente, eu amo cão e gato, eu sou professora de fisiologia, o que faz com que eu pense muito clinicamente, muito, eu tenho um raciocínio clínico muito grande, porque eu preciso disso para dar aula, mas que eu não tenho perfil de clínico, porque eu não suporto ver o animal muito doente. Isso. E aí é uma vantagem da imagem, né? Assim, isso era uma das minhas dificuldades com relação a lidar com clínica, porque assim, essa coisa da empatia com o sofrimento no meu caso, não só do animal, mas do proprietário também, né? Do tutor. Eu sinto muito isso. Tem gente que liga muito mais pro bicho do que pra gente. Pra mim, estão num patamar igual, tá? Sim. Então, isso era uma coisa que não conseguia me ver trabalhando muito tempo em clínica, justamente por isso. Essa é uma dificuldade minha, né? Outra característica que eu vejo nas pessoas que trabalham com ultrassonografia e com imagem, né, de uma forma geral, mas com ultrassonografia mais, é que cada caso é um desafio diferente e que o conhecimento não termina nunca. Por que eu falo isso? Porque assim, a gente falou, né, que o ultrassom é uma técnica mais ou menos nova, aí tem um pouco mais de 30 anos e tudo mais. Mas assim, ela caminha junto com a tecnologia da informação. Então, cada vez que tem uma novidade na tecnologia da informação, o que acontece? Essa novidade pode ser acoplada à ultrassonografia, e aí surge uma nova técnica associada, ou é derrubado uma série de conceitos, surgem novos conceitos, e aquilo que era uma verdade no ano passado já não é mais nesse. Então, assim, é pra gente que gosta de estudar o tempo todo, tá? Eu acho que isso é fundamental você ter isso em mente. Para a área de imagem no geral, não só no ultrassom, a gente precisa gostar também um pouquinho das disciplinas básicas, porque você precisa entender física mesmo, física do som,
física, no caso de ressonância magnética, de Sim, raio-x, então você precisa entender de física, tá? isso. Então precisa gostar de estudar. E das disciplinas básicas, porque se você sabe como aquela técnica interage com os diversos tecidos, então você vai precisar entender histologia, patologia, fisiologia, Exatamente. patologia clínica, o próprio raciocínio clínico, como você falou, né? Exatamente. Então eu vejo que assim, uma das características de quem gosta de trabalhar com imagem é isso, é gostar desses desafios, é estar antenado com uma série de coisas novas o tempo todo. Gostar de novidade, né? De novidade, ficar sempre antenado com novidade e ser humilde o suficiente. Isso também é muito importante, porque assim a gente nunca vai saber tudo. Ah, Cibele, que importante você falar isso. Sabe por quê? Porque sabe uma frase que eu escuto muito? Eu não vou fazer porque eu não estou preparado. Eu não vou A tentar gente porque nunca vai estar. Gente, não tá, eu não tô. Eu consigo passar para os meus alunos o conhecimento que eu tenho. Se eu for pensar em tudo que eu não sei dentro do diagnóstico por imagem, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer. Se eu for pensar em tudo que eu não sei. É tanto que eu me lembro de um curso que eu fiz até com você, professora, lá em Teresina, que você falou que a gente tem a percepção que um estudo científico, eu não sei se foi você que falou, mas eu vi um estudo científico que mostrava que quanto mais você sabe, isso está ligado à percepção do quanto você não sabe. Então, as pessoas que sabem mais são aquelas que têm mais consciência do que não sabem. Então, Exatamente. essa avaliação é diferente, né? Não é, você não se mede o quanto você sabe. É o quanto você tem consciência do que você não que sabe. Você não sabe. Isso, né? E aí, isso aí bate mais, Sibeli, numa questão de autoconfiança, né? Eu não sei se se é uma dificuldade, mas assim, o que é que eu entendo? Que quando você entra no diagnóstico por imagem, você faz um investimento alto, né? Se você vai trabalhar com ultrassom, o mínimo que você vai gastar é comprando um aparelho de ultrassom, né? Ou não, eu acho que também isso daí é meio que uma crença, sabia? Por quê? Porque eu acho que assim, você tem que fazer primeiro o investimento do teu conhecimento. Sim. Tá? Sim. Eu acho que nem todo ultrassonografista precisa ter um equipamento de ultrassom. Entendi. Eu acho que ele pode trabalhar junto com outras pessoas, ele pode trabalhar em um local onde tem o equipamento de ultrassom, e o que ele precisa é conhecer o equipamento e saber qual é a limitação daquele equipamento e a sua própria limitação. Isso é fundamental. Agora, você ter um equipamento de ultrassom, não acho. Por anos e anos eu não tive o meu equipamento de ultrassom. Eu também não, mas eu falo assim, de procurar a imagem ou a clínica. Porque a clínica, teoricamente, né, eu acho, assim, a impressão que dá é porque eu saio, boto um estetoscópio no pescoço e estou lá fazendo clínica. Mas eu não estou qualificado, assim como eu não estou qualificado para fazer o ultrassom, entendeu? Essa resistência, porque o aparelho de ultrassom é caro, porque demora muito a aprender. Gente, isso é em qualquer área. Não é no diagnóstico por imagem. Qual é a diferença? Não. Imagina quanto tempo você demora para você aprender a fazer uma cirurgia ortopédica. Então, aí, assim, o que eu vejo é a insegurança de dar o diagnóstico, de fazer aquele exame ali em tempo real, entendeu? Que eu não vejo essa insegurança, por exemplo, tanto no raio-x. Porque eu tenho alunos, né, que se formaram e dão laudos de raio-x, mas não conseguem avançar no ultrassom. Eu acho que é muito mais um problema de autoconfiança do que em relação à técnica, entendeu? Então, aí é difícil a gente avaliar, porque aí a gente vai cair naquela primeira pergunta que você me fez da formação, né? Porque eu acho que diferente, como você disse, da radiografia, da toma e da ressonância, às vezes você pode ser capaz de laudar na rádio, na toma e na ressonância, mas não ser necessariamente capaz de fazer, né? E no ultrassom, pode acontecer de você ser capaz de laudar aquilo que outra pessoa fez
e olhar assim a imagem e falar, ah, isso aí é tal coisa. E às vezes você não é capaz de reproduzir uma imagem que outra pessoa tenha feito, entendeu? Porque a técnica é extremamente importante. Então, diferente, né? Porque a gente, na ultrassonografia, no Brasil e em vários países do mundo, é exigido que a mesma pessoa que lauda é a mesma pessoa que faz o exame. Que fez o exame. Então, isso acho que assim, também é um caminho que eu acho que eu sinto que pode mudar, sabe, Ana? Ia Porque perguntar sobre isso, professora, porque em alguns países já existem, né? Assim, na radiologia, o técnico faz, né? E o veterinário dá o laudo, e o médico dá o laudo. Na radiologia, na tomo, na ressonância. Na eletrocardiografia, isso é até de forma remota, né? Você faz e uma pessoa em outro estado lauda, né? sim. Como, assim, isso é uma realidade, assim, próxima, professora, aqui no Brasil? Eu acho que pode ser. Apesar de que, como eu costumo falar, assim, ironicamente, mas tem um fundo de verdade, o brasileiro tem um potencial para piorar aquilo que é ruim, que é fantástico, né? Então, é verdade. Assim, existe sim, eu acho que existe sim essa possibilidade, só que a gente tem que ter muito consciente de que, por exemplo, da mesma forma que um técnico de raio-x pode ser extremamente bom na parte técnica e não ter o conhecimento médico, se o cara, se for possível, daqui a um tempo, a gente chegar num consenso, que era isso que a gente estava falando, né? De consenso de padronização da técnica, se a gente conseguir chegar nisso, pode acontecer de alguém ser muito bom na questão técnica, como acontece, por exemplo, na técnica de ecocardiografia, né? E não necessariamente ser uma boa pessoa para laudar, para interpretar a imagem. Porque existe, para isso, existe a necessidade de um conhecimento médico, né? Então, eu acho que essa também é um grande desafio para quem quer trabalhar na área de ultrassonografia, porque você tem que ter o conhecimento técnico e o conhecimento médico, né? Foi isso que o Lucas falou na cardio, né? Na cardio, você precisa ser um bom clínico, fazer um bom eletrocardiograma e fazer um bom ecocardiograma. Então, é como se você tivesse que estudar 3 coisas diferentes, né? Que é isso na imagem. Você, para fazer um bom exame abdominal, você precisa ter um raciocínio clínico muito, assim, muito bom, né? Para poder entender o que está acontecendo ali. Exato, exato. A gente está trabalhando nessa seara também, mais uma vez eu não vou fazer propaganda, mas quem quiser saber um pouquinho mais, a gente está tentando colocar em prática uns treinamentos que são justamente visando isso. Às vezes, por exemplo, tem um hospital onde ele tem uma equipe de imagem, só que essa equipe de imagem, vamos supor que trabalhe, sei lá, das 8 da manhã às 6 da tarde, ou das 8 da manhã às 8 da noite. E aí ela não trabalha no plantão. E aí, eventualmente, tem, porque a gente sabe que tem alguns colegas clínicos que gostam, ou que, de repente, até dão lá os seus pitacos no equipamento, mas não sabem muito da técnica. E que, óbvio, que pelo fato de não ter experiência e não ter esse conhecimento técnico, de repente pode ser treinado para fazer tecnicamente, como por exemplo uma radiografia, e aí ele pode tirar a dúvida com uma consultoria. Então a gente também está trabalhando nesse sentido para esse mercado, entendeu? Que eu acho que é um mercado que existe, porque a veterinária aqui no Brasil, né? Ela está se profissionalizando muito, muito. E a passos largos, né? Principalmente nos grandes centros ou em cidades que tenham um maior contingente de econômico, cultural, né? Então, eu acho que a gente ainda... A gente vive muitos Brasis dentro do Brasil, mas eu acho que existe, sim, essa possibilidade e ela não é remota. Eu não acho que seja remota. A realidade de uma região para outra muda demais. Tomografia computadorizada, que é comum em São Paulo, por exemplo,
Existem capitais do Nordeste e do Norte que não tem uma tomografia Que não tem pra gente. Não exato. Isso, que não tem pra gente. Isso, exatamente. Essa adequação da realidade é importante que seja levada em consideração quando você estiver desenvolvendo sua carreira, né? Onde você vai morar, né? Porque, assim, não tem como... eu vou fazer ecocardiografia Doppler lá no sertão do interior do estado, numa cidade de 5.000 habitantes. Você não vai ter demanda. E o problema não é o exame, não é a medicina veterinária, é o lugar que não está ali alinhado com a sua carreira, né? A área de diagnóstico por imagem é uma excelente área, né? Aonde tem medicina veterinária tem que ter diagnóstico por imagem, onde tem clínica tem que ter diagnóstico por imagem, né? É complementar, mas praticamente ajuda muito o clínico hoje, ajuda muito o paciente, aumenta muito as possibilidades de um diagnóstico preciso, de um prognóstico mais assertivo, de um tratamento, né, mais adequado. Cibele, estamos acabando o tempo. Só temos 3 minutos. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final. Lembrando que a história da professora Cibele está aqui, tá? Me chamou muita atenção. Eu sempre falo nas lives da história, que eu já li várias vezes, me chamou muita atenção o comecinho da sua história, que você disse que você nunca foi uma aluna, né? Assim, vamos dizer, a melhor... Essa história, todos os profissionais de sucesso que eu converso contam, né? Nunca fui o melhor aluno da sala. Nunca fui, né, a pessoa... Nem o pior, né? Exato. Sempre fizeram tudo o que precisava ser feito, né? Tinha que estudar para tirar as notas, não era aquele que tinha facilidade de tirar boas notas. Isso é muito importante. Eu vejo meus alunos muito preocupados com a nota que estão tirando, né? Como se fosse só isso que fosse pesar na carreira. Queria agradecer a sua participação, professora, e queria que você deixasse uma mensagem, né? Aí o que é que o pessoal precisa saber, uma coisa importante, uma mensagem para quem quer trabalhar aí na melhor área. Estou brincando. Nessa área de diagnóstico por imagem na medicina veterinária. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Eu acho que eu só queria dizer que a gente precisa acreditar no sonho, não desistir. E eu acho que o melhor caminho para você saber se o seu sonho encaixa dentro daquilo que você realmente pode fazer é o autoconhecimento. Isso é fundamental, Ana. Eu acho que a gente se conhecer, saber dos seus potenciais, daquilo que você pode fazer, daquilo que realmente vai encarar e vai falar, não, porque não adianta nada você falar assim, eu amo cavalo, mas eu não quero morar no interior, eu não quero nem viver na viajar. estrada. Então, minha filha, você continua amando cavalo, de vez em quando vai ter um cavalo na hípica, mas não vai trabalhar com outra coisa. Isso, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, exatamente, tá tudo bem. Então, acho que a gente precisa muito se conhecer, esse é o primeiro caminho. Não desistir, porque nada é fácil. Perfeito. E tentar enxergar que muitas vezes, essa semana, acho que foi ontem, eu fiz um post assim, muitas vezes as nossas dificuldades, os obstáculos, eles na verdade, eles servem só pra gente se elevar, né? Para um próximo patamar. Então, eu acho que é isso. Né? Não desistam. Não desistam, porque é uma carreira linda. Linda, maravilhosa. Você pode ter muito sucesso. Ter uma carreira de sucesso, ficar muito rico e, além de muito rico, ter muito dinheiro com a medicina veterinária, né? Ter uma vida rica. Eu acho que essa riqueza, eu acho que a gente pode ter em qualquer caminho que você ame. Sim. Isso é o mais importante. O amor, se você tem um amor pela profissão, vai ficar tudo mais fácil. Porque o amor a gente não consegue ensinar, não. Todo o resto dá para aprender. Muito obrigada, professora Micaela. Muito obrigada. Obrigada por gente. Tchau. Viu, gente? Beijo para vocês. Obrigada. Tchau, bom fim de semana.